Pronto, dá o posto para gravar. Então, tinha um que chamava Matusalém, que viveu mais de 900 anos, se eu não me engano. Então, Noé com 600 estava ali mais ou menos. Um, um coroa enxuto ainda. Então, Noé já tinha 600 anos de idade quando entrou na arca, né? Então, eu vou pedir Dal para ler para colocar um versículo aí para a gente acompanhar. Em Gênesis 7, 11. Eu vou ler aqui rapidinho. Deixa eu achar aqui, Gênesis 7. Ah, tem aí, pronto, vou ler aqui. Olha só. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Esse aí foi um momento em que Deus derramou uma copiosa chuva sobre a terra. Só que antes de fazer isso aí, ó, Deus pediu a Noé que colocasse dentro da arca, além da família dele, um casal de cada espécie de animal. Então entrou aí, ó. Põe o 13 aí, Dal, por favor, um pouquinho. Ah, já tá aí. Versículo 13, só para a gente entender rapidamente. Isso, aí no 13. Ó. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca e juntamente com ele seus filhos Sem, Cã e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seu filho. E com eles todo animal segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a espécie, pássaros de toda qualidade. Entraram para junto de Noé na arca 2 a 2 de toda a carne, em que havia espírito de vida. Então Deus pediu a Noé, avisou a Noé, ó, eu vou derramar uma chuva muito forte por toda a terra, mas antes você prepara uma arca, que é uma embarcação gigante, você vai pôr nessa arca um casal de cada animal que havia sobre a terra, né? Você e sua família vão entrar, seus filhos, as esposas de seus filhos vão entrar na arca e a partir desse momento eu vou derramar uma chuva tremenda sobre a terra, para que todas as pessoas, toda a carne, toda coisa que respirasse sobre a terra morresse. Então foi muito forte, muita água, né? Então, essa chuva durou 40 dias. Foram 40 dias, um mês e 10 dias chovendo sem parar. Sabe quando a cidade da gente está chovendo muito assim, que as ruas alagam, os carros ficam abandonados no meio da rua, que chove só uma horinha, duas no máximo, já cria aquele caos na cidade, você já viu isso? Agora imagine 40 dias chovendo sem parar. E assim Deus fez. 40 dias de chuva, né? E aí, até o momento em que a chuva foi subindo, 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 até morrerem todos os homens e todos, né, toda a vida que havia sobre a terra. Não ficou nada. Olha que terrível. Só estavam protegidos ali na arca Noé, sua família e os animais que Deus determinou que Noé colocasse dentro da arca, né? Então, em Gênesis 27 e 23, eu vou ler rapidamente aqui. Fala assim, ó, assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil e as aves do céu, todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Tá vendo aí? E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então, depois dos 40 dias de chuva, a água ficou ali, ó, submergiu
todas as coisas por 150 dias. Então, 150 dias depois de ter começado o dilúvio, aí Deus faz parar a chuva e as águas começam a baixar e a arca acaba repousando, né, sobre uma montanha, né, chamada de Ararat. Uma montanha aí, olha só, chamada de Ararat. As águas foram baixando e a arca ficou aí em cima dessa montanha, né? Então, para saber se já poderia sair da arca, o que que Noé fez? Ele não sabia se ele já podia sair da arca, se tinha terra firme para ele pisar. Aí Noé vai e solta um animal, uma ave que era um corvo. Ele fala assim, ó, ele pensa assim, eu vou soltar, né? Se ela ficar lá é porque ela arrumou uma terra firme para pisar, um galho, uma árvore para pousar. Se não, se ela voltar é porque ainda não tem como a gente sair da arca, porque ainda está tudo nublado. Então ela solta esse corvo, né? Só que esse corvo, ele ia e voltava novamente. Esse pássaro aí, ó. Ele saía da arca, depois ele voltava novamente. Ele não ficava lá. Noé entendeu que ainda não podia sair da arca, porque ainda tinha muita água. Aí, o que que Noé faz? Passado um tempo, ele vai e solta uma pomba. Esse aí é um corvo, ó. Só que depois Noé resolve soltar uma pomba. A pomba também sai da arca, voa, e aí ela não acha onde pousar e volta novamente para a arca, porque ainda tem muita água. Então Noé vai e espera mais um tempo, espera mais 7 dias, e depois de 7 dias solta novamente a pomba. Aí quando foi assim, a tardinha, a pomba volta para a arca, né? Só que agora ela volta trazendo, sabe o quê? Uma folha no bico dela, quando ela volta. É uma folha de uma árvore chamada de oliveira. E essa árvore ela dá um fruto chamado, sabe o quê? Azeitona. Sabe essa azeitona que a gente come em pizza? Pois é, sai dessa árvore aí, ó. São frutos dessa árvore. E essa pomba, ela sai e quando ela volta com essa, trazendo no bico a folha de uma árvore chamada oliveira, né? Então, Noé ainda espera mais 7 dias, né? E solta a pombinha novamente. E essa pombinha cai no mundo e não volta mais. Esse aí é o momento que ela volta a segunda vez, trazendo essa plantinha aí, ó, que é um galho da oliveira, uma folha da oliveira, né? A oliveira é uma planta que dá a azeitona, uma árvore que dá azeitona. E depois Noé solta ela mais uma vez, só que aí ela não retorna mais para a arca. Ela não retorna mais. Então aí agora Noé entende, né? Entende que a água já tinha baixado e agora ele podia sair em segurança com sua família e também os animais que ele tinha colocado na arca. Então, juntamente com sua mulher, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? E também as mulheres dos seus 3 filhos, e todos os animais que entraram na arca saem salvos e seguros também, né? Todos seguros, em terra firme, porque Deus os protegeu e os livrou dessa chuva terrível que acabou com a vida na terra. Só sobrou aí, ó, graças a Deus que teve misericórdia a Noé, a sua família e os animais que Deus pediu a Noé que colocasse na arca. Então Noé foi o homem escolhido por Deus para dar continuidade à vida na terra. Isso por causa do pecado, como a gente falou lá, que o homem ficou tão estragado, que Deus falou: eu vou ter que dar um fim nisso. Mas Deus é muito amoroso com a gente, sempre tem misericórdia. Falou: Noé, você vai preparar uma arca que eu vou acabar com toda a vida na terra. E assim o Senhor fez, como a gente acabou de ler. Então essa é a história de Noé, né? Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ficar à vontade e a gente também vai fazer algumas perguntinhas para vocês para saber se vocês entenderam bem a história. Tá ok? Se tiverem pergunta, podem perguntar. Oi?
Oi, Pingo, você falou alguma coisa? Você queria falar alguma coisa? Não, aqui do nada tinha ficado silêncio, achei que foi minha internet. Então, se você também tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. As crianças também que tiverem pergunta, pode ficar à vontade. Então, vou começar fazendo a pergunta. A gente leu aqui, deixa eu ver, no capítulo 6, no versículo 7. Vou fazer uma pergunta. Por que Deus resolveu mandar um dilúvio para a terra para destruir os homens? Por quê? O que Por foi causa do pecado, que era Eles estavam muito naquela desobedientes. cidade. E isso, quem foi mais que respondeu aí? Eu. Emily Cecília. Pronto. Passava muito. Isso, agora eu vou ler para vocês aqui. Ó. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porque a maldade, no versículo 5, ó, viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Vocês sabem o que quer dizer isso? Todos os pensamentos, as imaginações eram sempre assim má no coração do homem. O homem sempre imaginava uma coisa ruim, pensava em algo ruim e ia lá e fazia. E aí, cada dia que o homem fazia uma coisa ruim, vinha outro com uma coisa pior. E aí, era por isso que o Senhor viu que era grande a maldade do homem na terra. E o coração do homem é um coração mau. Então, quando o homem pensa as coisas ruins, isso vem do coração dele, ele aí imagina a coisa ruim e chega lá e faz um bocado de coisa ruim, coisa má. E foi por isso que Deus resolveu, ó, poxa, não vou mais deixar o homem aqui. Deus ele se arrependeu de ter feito o homem, por causa do pecado. Quem foi que falou aí do pecado? Por causa do pecado, o homem começou a fazer um bocado de maldade na terra. Era um monte de gente, porém, as pessoas estavam sendo muito ruins umas com as outras. Quem mais vai ter pergunta? Agora, Dal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Porque você falou aí que foi por causa do pecado. E no versículo 5 fala que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, ou seja, do coração do homem, todo pensamento, todo desejo, toda intenção era má. E a gente sabe que, como o Dal falou no início aí, todos pecaram, então todos é todos. E Noé, será que foi salvo porque era bom? O que vocês acham? Por que Noé ele foi salvo? Será que ele era bom e só os outros que eram maus? Porque ele obedecia a Deus. Porque ele obedecia a Ele Deus. obedecia a Deus. Porque ele obedecia a Deus. Porque ele não... Vamos, obedeceu a ordem de Deus. vamos ler o versículo 8 para a gente ver? O versículo 8 do capítulo 6. Dal vai pôr aí. Vamos ver o que aconteceu, que Noé foi salvo desse terrível dilúvio que acabou com a vida na terra. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, sabe por que Deus salvou a Noé e a sua família? Por graça, porque Deus é misericordioso. Então, todo o pensamento dos homens eram maus, né? Inclusive de Noé também, da sua família. Mas Deus, em sua misericórdia, ele, o que ele faz? Ele escolheu a Noé por graça
para salvar. Então, assim, o pensamento de Welton é mau, o pensamento de Dal é mau, o pensamento de todos os homens são maus. Só que Deus, por graça, escolheu a Dal para salvar, a Welton para salvar, a Emily para salvar, a Enzo para salvar, porque Deus é misericordioso, entendeu? Deus ama, senão Deus destruiria todo mundo, inclusive Noé, sua família. Mas como Deus é bom, Deus é misericordioso, ele tem misericórdia dos homens, ele ainda, por graça, como fala aí, ó, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Aí Deus foi e falou: não, eu vou salvar Noé e sua família. E assim também fez com a gente, olha só. Salvou a mim, a Dal e a todos vocês aí, ó, todos que creem no Senhor Jesus, em todo o mundo. Por graça Deus salva, mas não são bons. É somente por graça e pelo amor que Deus tem pelos seus. Agora eu vou fazer uma pergunta, não está aí na Bíblia, mas só é uma pergunta assim, ó, de uma curiosidade que alguns irmãos, eles estimam assim, né? Mais ou menos quantas pessoas tinham no mundo quando o dilúvio caiu, certo? Vou fazer uma perguntinha aí. Eu quero ver que aqui vai chegar mais próximo. Vocês acham que tinham quantas pessoas, mais ou menos, no mundo quando Deus resolveu mandar o dilúvio? Vamos ver o que é que vai 13 milhões. 13 milhões. Dal, Oi, Well. sabe que, Oi? que uma, 10 uma, milhões. 10 uma milhões. reunião, 10 10 milhões. milhões. Aqui tá sabe cheio que de uma milhões. reunião que a gente fez, eles falaram que existia, acho que foi Enzo que falou mais ou menos, ou foi Driele, 7 bilhões de pessoas na Terra e falaram corretamente hoje. Agora, nessa época aí, eu não sei. O que vocês acham? Hoje tem 7 bilhões. 10, E, no, é e 10 nesse tempo do milhões, dilúvio? 10 milhões de pessoas naquela Foi época. 10? Naquela época você acha que foi 10 anos? Eu acho que foi uns 4 milhões. Eu não arrisco, eu não acho que eu não sei não, viu? Acho que foi uns 4 milhões. Eu não sei. Eu também. Só os milhões, só os milhões. Alguns irmãos, assim, que estudaram e viram algumas coisas assim das idades dos homens. Aí fizeram um cálculo, mas isso não é exato porque não está na palavra de Deus, certo? Não é exato. Mas, assim, nessa época aí, por causa do tempo que eles viveram, parece que era aproximadamente, uns 7 bilhões de pessoas também. 7 bi. Não é 7 mi. Mi vai ser mais tarde, de mimi, 9 horas. Mas aqui é 7 bi. 7 bilhões de pessoas, aproximadamente. Olha quanta gente. Era muita gente na Terra mesmo. A gente pensa que era pouquinho, né? Mas era muita gente. Mas isso aí, esse número que eu estou dizendo a vocês, não é exato. Como o Elton falou, ó, não é exato. Mas, de acordo assim, o tempo que eles viviam na Terra, tinha pessoas que viviam 600 anos, tinha outros que viviam 800 anos. Adão viveu 860 anos, mais ou menos isso aí. Matusalém viveu 965 anos, foi 969. Aí as pessoas viviam muitos anos. Então, aproximadamente, tinha bilhões de pessoas. Então, vou fazer uma pergunta para as crianças. Digamos que na época do dilúvio, naquele dia ali do dilúvio, tinha na Terra 7 bilhões e 8 pessoas habitando na Terra. Quantas pessoas morreram? Quem sabe dizer?
8.000 pessoas. 50. Vamos lá, vai falando. Quem acha que, digamos, né, aproximadamente dá o Tinha valor. quantas pessoas? Naquele dia do dilúvio lá, tinha aproximadamente, né, 7 bilhões e 8 pessoas. Quantas pessoas morreram naquele dia? Quem sabe dizer? Ficaram 7 bilhões. Só ficou a família de Noé, morreram 7 bilhões. Justamente, morreram 7 bilhões de pessoas naquele dia. Só sobraram 8 se salvaram. Olha que terrível. Muita gente morreu naquele dia. Muita gente. 7 bilhões, mais ou menos. Terrível isso, hein? Tem mais perguntas, mas a gente está querendo ver se vocês bolam as perguntas também. Quem é que vai fazer pergunta aí? Alguém tem pergunta? Se não tiver, a gente vai continuar aqui, viu, Elton, na pergunta. Já quer fazer uma pergunta, Elton, então? Eu quero Eu fazer quero. pergunta. Pode Pronto. fazer. Pode fazer. Olha, deixa eu ver aqui quem foi que falou. Eu, Adriele. Adriele. Vai lá, Adriele. Depois de quanto tempo começou a se multiplicar as pessoas? A nascer as pessoas? Boa pergunta. Então, depois que a família de Noé desceu da arca, ele, a esposa, os filhos dele e as esposas dos filhos dele, provavelmente logo em seguida, eu creio, Dal, se Dal tiver aí alguma passagem que a gente pode ler para ajudar, logo em seguida a terra começou novamente a ser povoada. Eu acho que até li um versículo aqui. Se eu encontrar aqui, eu já falo para vocês, viu? Só um minuto. Acho que é o 9, Dal, no início do 9. Você consegue colocar aí? Do capítulo 9. Então abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, logo em seguida da saída deles da arca, já começa de novo a terra ser novamente povoada. E hoje a gente tem novamente, mais ou menos, aproximadamente, eu creio, 7 bilhões de pessoas novamente. Quem vai fazer pergunta aí? Eu quem? Eu quem? Diga o nome. Vamos esperar a perguntinha aí. Então, vou fazer a minha aqui. Quero ver quem vai dizer o nome de um dos filhos de Noé. O nome de um só. Sim. Sim, isso aí, viu? Quem falou? Adriele. Adriele, Adriele. Tô inspirada hoje. Tem outro aqui? Quero ver. Polian também. Polian falou o que aí? Sim, já foi. Teve mais outro filho. Jafé. Polian respondeu aí, Jafé, tá certo. E tá faltando mais um, Elton. Posso falar?
Pode? Sem, Cã e Jafé. Pronto. Então, Cã mais um filho. Foram 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Vamos gravar aqui? Deixa eu perguntar aqui, sabe para quem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma aqui agora. Deixa eu ver, Ana Clara. Oi. Eu tenho uma pergunta. Já tem a pergunta? Tem. Guarda aí a pergunta que você vai perguntar para o Elton responder. Espera aí que você vai perguntar, viu? Não esqueça, não. Deixa eu ver aqui, Ana Clara. Vamos ver se a Ana Clara gravou. O nome dos 3 filhos de Noé. Eu tenho uma pergunta. Ana Clara não conseguiu abrir o microfone. Tem? Olha, cadê? Deixa eu ver aqui. Ângelo também tem pergunta. Pronto, e Enzo também tem. Vou fazer logo essa perguntinha aqui para ver se vocês gravaram mesmo. Deixa eu ver aqui, vou chamar outro então. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Isso! Certa resposta! Rebeca. Vamos ver se Rebeca... Vou perguntar a Raquel, que está aí pertinho de Rebeca. Raquel, o nome dos 3 filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. Isso mesmo. Sem, Cã e Jafé. Todo mundo gravou? Os 3 filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Agora vamos para a pergunta de Enzo. Enzo Gabriel, pode perguntar. Qual era o nome das esposas de Sem, Cã e Jafé? Esse é um trabalho para Super Welton. Enzo, eu acho que a gente só vai descobrir lá no céu. E esses 3 aí. A gente chega lá, a gente vai perguntar como é seu nome. Eu vi a sua história. Só que a gente não sabia seu nome. E ela vai falar, elas vão falar. Mas eu acho que na Bíblia ainda não tem. Não foi descrito. Quer ver? Põe aí, por favor, o versículo 10, o capítulo 10, o iniciozinho aí. No capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Aí agora vai falar dos filhos de Sem, Cã e Jafé com suas esposas, mas não fala os nomes das esposas. Então a gente só vai saber quando a gente chegar lá no céu para a gente perguntar a elas. Mas é rapidinho, logo logo a gente vai estar lá. Welton, acho que você vai ter que fazer uma pergunta, Welton. Ninguém está fazendo, então... Eu vou. Deixa eu ver aqui, que eu estava pensando, lembrando de uma pergunta aqui, agora eu me esqueci qual foi. Só um minutinho que eu vou lembrar aqui. Então eu vou fazer uma pergunta aqui. Deixa eu ver se vocês estavam prestando atenção na história. Quantos dias... A gente falou que quando chove, olha só, quando chove na cidade da gente, assim, 1 hora, 2 horas, já alaga tudo e vira um terror. Eu lembro. Agora, quantos dias choveu sem parar nesse dia do dilúvio? 40 dias. 40 dias. 40 dias. 40 dias. Certa resposta. Estão prestando atenção. Parabéns, viu? Gostei. Foram 40 dias. Posso fazer uma, Welton? Pode ficar à vontade. Para todo mundo. Quantos
quantos dias a água ficou acima da terra? Em quantos dias? Vou procurar esse versículo aqui. Vamos ver quem fez a conta aí, hein? Enzo, repete a pergunta, por favor, Enzo. Não tem quando choveu os 40. Sei. Quando parou, quantos dias teve que esperar para achar? Quantos dias? Então vou ter que encontrar aqui. Posso falar, Welton? Pode? Você já tem aí? Já. 150 dias. A 4 gente dias. vai ler. Tá quieto. Então a gente vai ler o capítulo 8 do versículo 3, Dalva. Vamos lá. Se você estiver me ouvindo, esse depois o 2 e o 3. Vamos ler. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva deteve. As águas se foram retirando de sobre a terra, no fim de 150 dias, começaram a minguar. É essa a resposta, Enzo? Sim. Então, depois de 150 dias, a chuva, as águas se foram retirando de sobre a terra, no fim de 150 dias, começaram a minguar. Então, depois de 150 dias, a água começa a baixar. É isso que você quer dizer, né? Sim. Ok. Boa pergunta, viu, Enzo? Tem mais pergunta? Quem foi que disse que ia fazer mais pergunta aí? Eu não tenho mais nenhuma. Não tem mais nenhuma, não? Então vamos ver, Em ué. mente, não. Vamos ver, tem pergunta. E vou fazer uma pergunta para a gente pensar aqui. Vou fazer a pergunta para a gente pensar. Choveu 7 dias e 7 noites. Oi, olha! Olha, Ângelo falou que foi 7 dias e 7 noites, Ângelo. Vamos ver aqui, Ângelo, ó. Você lembra, Ângelo? Quantos dias choveram que a gente falou aqui? A palavra falou? Peraí que você... A gente vai ver junto aqui. É no 7:23, No parece. 7, não é? É no Pronto. versículo 23. Capítulo 7. Deixa eu ver se é isso. Não, peraí. Deixa eu encontrar aqui. Tá errado. Vamos ver aqui junto com o Ângelo. Vamos ver quantos dias ficou chovendo, viu? Para Ângelo gravar aí direitinho. Quem encontrar primeiro aí, ajuda nós. Quantos dias choveu? Onde é que está o versículo? É o 7:17, Dão. 7 dias. 60 dias. 70 dias.
Vamos ver direito, hein? Vamos ver direito aqui, hein? Todo mundo está procurando quantos dias foi que choveu na terra. O dilúvio. Tem outro E versículo aqui, viu? Deixa então eu vou ler procurar. esse daqui, ó. Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias. Olha só aí quantos dias foram de chuva. Acabei saindo, viu? Cadê vocês estão aí? Vamos lá. Estava no versículo 7 e 17. Pera aí. Mas acho que você falou que tem outro aí, né, Dó? Tem um aqui. Eu acabei saindo aqui sem querer, mas já voltei. Vamos ver aqui quantos dias foram. Gênesis 6. Deixa eu ver aqui primeiro. Seis. Deixa eu ver se é verdade mesmo, que eu vi aqui outro versículo. Aqui. Achei aqui o Elton. Ah, bacana. Olha aí, esse aí tá melhor. Ângelo, deixa eu ver aqui, Ângelo. Vamos ver com Ângelo aqui, quem mais aí? Miguel, Ítalo, Stephanie, Cecília, Emily, Polian, todo mundo gravando direitinho aí agora. Tá todo mundo prestando atenção? Tá prestando atenção, Ângelo? Vamos gravar agora bem direitinho. O Elton, pode ler aí, o Elton. Vamos lá. Gênesis 7, 12. E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Olha quantos dias foram: 40 dias e 40 noites. É porque eu falei errado. Ela 40 dias e 40 noites. Certa resposta. Certa resposta. Gostei, Ângelo. Se você falou errado, então agora você falou certo. E eu também, ó, já gravei aqui junto com você, Ângelo. Né, Elton? Aprendemos mais uma. 40 dias e 40 noites. Sabe o que querem dizer isso aí? Isso aí quer dizer que foi chuva sem parar. Quando chove na cidade assim da gente, aí chove assim durante uns 20 minutos, durante 1 hora, e depois para, né? Aí fica aquela estiagemzinha, né? Aí cai às vezes assim um pouquinho assim de chuva bem fininha, depois para. Aí a gente aí sai pra rua, aí vai no mercado, compra uma coisa, daqui a pouco começa a chuva. Aí a gente aí sai correndo para casa. Aí depois a chuva para. Mas aí foram 40 dias e 40 noites sem parar. Água caindo do céu e também, ó, vindo de debaixo do chão. Quando vocês estiverem aqui, a gente está lendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Quer falar, Welton? Pode falar. Não, pode ficar à vontade. Aqui, ó. Romperam-se todas as fontes do grande abismo. Isso é a parte de baixo do chão. E as janelas do céu se abriram. Aí a chuva também veio a parte de cima. Então foi água durante 40 dias assim. Muita chuva mesmo, muita chuva. E até do chão também, ó, subiu água. Inundou toda a terra. Alguém sabe dizer qual montanha, qual monte mais alto que existe na Terra? Alguém sabe O dizer? Everest? Everest. Everest. As águas cobriram
Assim se fala, né? Cobriram a terra de tal forma que chegaram a cobrir assim, vamos ter, só para então ter uma noção, cobriu também o Everest. Ficou todos os montes debaixo d'água. A montanha mais alta do mundo ficou debaixo d'água. Imagine-se, foi pouquinha água? Foi um copo d'água aí? Hein? Não. Não, né? Imagine quanta água aí. Isso aí é para a gente saber o poder de Deus, né, Welton? Uhum. São 1 mês e 10 dias de chuva sem parar, olha só. Ao poder de Deus como é gigantesco. Tá vendo? Deus mandou tanta água para a terra que chegou a cobrir a montanha mais alta que existe, o monte mais alto que existe na terra. O versículo 5 do 8 aí, do capítulo 8, as águas tinham subido até cobrir a montanha mais alta da terra. Aí, capítulo 8, versículo 5. Que vai dizer assim, ó. E as águas foram minguando ou baixando depois de ter coberto o monte mais alto da terra, né? E todos os outros montes. E as águas foram minguando até o 10º mês. No mês 10º, o primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes aí, olha só. Então apareceu, a pontinha dos montes foi aparecendo ao tempo que a água ia baixando aos poucos. Então, como o Dal falou aí, até o monte mais alto que existia na Terra, que a gente conhece hoje, que é o Everest, se não mudou, ele foi coberto pela água. Agora eu tenho uma outra pergunta, deixa eu ver se vocês estavam prestando atenção na história. Foram colocados várias espécies de animais na arca. E aí, quando após o dilúvio, quem lembra qual primeiro animal foi que saiu da arca? Qual o primeiro? O primeiro. Um pássaro. Corvo. Um corvo. Corvo, justamente, era um pássaro. O corvo foi o primeiro animal a sair da arca. Esse foi o primeiro a sair da arca. Mas ainda tinha muita água, por isso que era um pássaro. Voando, não achou onde pousar, porque a água ainda tinha muita água, voltou novamente para a arca. O nosso horário já está chegando, mas agora eu vou fazer uma perguntinha para a gente pensar. Vamos pensar agora, hein? Essa pergunta da nossa meditação, da inteligência aqui. Deus mandou fazer a arca e todos os animais entrarem na arca. Aí entrou elefante, o casal de elefante, casal de cavalo, de pomba, todo tipo de animal. Agora eu vou perguntar a vocês. Entrou também casal de baleia? Não. Não. Porque a baleia, ela sobrevive debaixo d'água. Isso mesmo! Então, Verdade. não entrou nenhum casal de peixe. Só foram os animais da terra, né? E as aves, Sobreviver na água. mas aqueles que vivem na água, eles continuaram na água. De boa, né, Dal? Não tava gostando, né? Muita água para nadar. Muita água, É. eles ficaram bem à vontade, Welton. Papai, mas também do casal de Zacalé, né? Entrou também. Entrou também o casal de jacaré na arca, né? Mas os peixes, os animais do mar,
Eles ficaram lá na água mesmo. Foi isso que eu acabei de falar. Eu acabei de falar, jacaré. Jacaré, isso aí. Isso, Ângelo. Muito bem. Tá todo mundo prestando atenção, viu? Tô gostando de ver. Porque jacaré anda na água e na terra. Ah, na água e na terra. É, isso mesmo, Ângela. Agora vamos repetir o que a gente aprendeu aqui só dos dias, viu? Porque já chegou o horário, já são 9h02 e chegou a hora de mimi. Todo mundo todo mundo dormir para acordar de manhã cedo para a escola, certo? Quem acorda de manhã para ir para a escola já está na hora de mimir. Oi? Então agora eu vou fazer aquela perguntinha que a gente ficou aqui gravando. Quantos dias foram que choveram na terra quando Deus mandou o dilúvio? 40 dias e 40 noites. 40 dias. dias. 40. 40 dias. 40 dias e 40 noites. Aí, Welton. Chegou o nosso horário, Welton. Certíssima resposta. Então agora a gente